Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala sou eu, Antônio, anfitrião do Vostok Podcast. Como sempre, na mesa de som, João me auxiliando. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo ótimo? Ah, esse conteúdo está sendo gravado, ele vai estar disponível nas nossas redes sociais nos próximos dias. Nos acompanhe ali no Instagram, vostok.podcast, no Facebook, vostok.podcast e no YouTube, Vostok Podcast. Segue a gente lá, curte e comenta para dar uma força para a gente. Hoje ao meu lado aqui é Arthur, a gente vai conversar sobre vários temas, sobre vida acadêmica, vida profissional, empreendedorismo. Muito boa noite, Arthur, tudo bem? Bem, graças a Deus. Prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Vamos ter um bom papo aí. Vamos sim, o prazer é nosso, a gente te agradece já. O Arthur veio aqui por intermédio do João, o nosso sonoplasta. É isso aí, Arthur, vamos começar. Hoje nós temos plateia, né? Temos aqui os nossos amigos na plateia. Arthur, vamos começar pela questão acadêmica, igual já te falei, você já viu alguns vídeos já. A gente sempre fala da questão. Você fez direito. Como que você teve essa escolha de entrar na faculdade de Direito? Já no ensino médio você tinha essa vontade de seguir essa profissão? Ou foi foi o que aconteceu? Como que foi a pretensão em fazer esse curso? Logo de início, quando eu... Sétimo ano, oitavo ano, eu tinha uma paixão grande por aviação. Quem me conhece sabe, sempre assisti vários programas de aviação, gostava muito. E meu sonho no oitavo, nono ano era ser engenheiro da aeronáutica. Entrar para o ITA, que era o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E sempre visei isso. Sempre gostei bastante de matemática, oitavo, nono ano. Então, meio que a gente não tinha muita idade, então a gente não entendia muito, mas a gente sempre admirava alguma coisa. E aí, no ano de 2013, aqui em Cangaçu, inclusive, no Palácio Atenas, eu tive um júri simulado, onde meu professor de História, Denis Ângelo, inclusive, eu agradeço ele até hoje por causa disso, ele nos promoveu um júri simulado, onde tinha todo um caso que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que ir atrás, que nós tínhamos que produzir provas, que a gente tinha que estudar e entender o que significava aquilo, ir atrás de leis, ir atrás dos crimes. Então aquilo me cativou muito, muito, fiquei muito interessado. Naquela ocasião eu fui o promotor da tese e foi onde eu meio que me apaixonei por falar, por me expressar. Na época, a minha amiga Lívia, que ela foi a defensora pública, nós todos nos juntamos para fazer um bom júri. Foi o primeiro júri, inclusive, da escola, que foi muito marcante para nós todos. E a partir disso eu senti que eu gostei muito, muito de falar, muito de me expressar, de convencer, de estar ali conversando com as pessoas, elas me entenderem. A partir daquele momento mudou a minha chavinha. E aí foi onde eu me interessei muito pelo direito. Naquela ocasião eu acabei perdendo o caso, o promotor, a Lívia acabou ganhando, ele foi inocentado. Inclusive estamos com o réu aqui na plateia. Eu lembro, eu estava nesse simulado, o João estudava com vocês, acho que foi 2013, né? Exatamente. Então aí a gente foi atrás, a gente lutou, e foi a primeira vez que eu falei para, se eu não me engano, salvo 200 pessoas, eu acho que estava ali naquele evento. Então foi muito gratificante para mim, foi muito bom. Abriu muita porta para mim aquele evento. Foi a partir dali que eu gostei de me falar e me interessei pelo direito. Entrando no primeiro ano do ensino médio, já não estava mais aqui em Cangaçu, estava em outra cidade, em Santa Fé. Eu comecei a estudar mais química, estudei mais física, mais aprofundado e vi que aquilo não era muito para mim. Não ia tão bem nas matérias e vi que eu ia bem em história, eu ia bem em geografia e em coisas mais que tinham conteúdos, menos números e mais conteúdos. Foi aí que eu fui ainda mais gostando do direito, ainda mais querendo prestar o direito. E no terceiro ano foi onde que eu decidi, queria mesmo fazer direito. Prestei o vestibular, acabei passando, lá em Santa Fé ainda. Depois acabei mudando para São José do Rio Preto novamente. E já lá se foram 5 anos de faculdade. Foi. Você tinha alguma influência familiar, alguma coisa para escolher essa profissão?
Ou não foi aquele amor que você teve quando foi fazer o júri e depois seguiu e não teve nenhuma outra coisa que te interessou nesse meio tempo? Familiar, não. Meu pai não é advogado, minha mãe não é advogado. Na verdade, ninguém na minha família é advogado. Eu digo advogado porque o ramo do direito tem várias profissões, né? Mas, assim, muitas das vezes as pessoas querem ou porque o pai é advogado, ou porque a mãe é advogado, mas não. Tem muitas ramificações, mas às vezes o sinônimo de profissional de direito é advogado, Perfeito. né? O que eu tenho muita admiração pela profissão são os juízes. Então, Sim. o que me fez também seguir isso, não que eu queira hoje, mas eu admiro muito essa profissão. O poder de decisão, o poder que eles têm na mão ali para poder decidir alguma lide, alguma coisa, é muito forte, me fez me apaixonar ainda mais também pelo direito. Promotores também que são muito bons, quando vai fazer algum júri popular, onde tem que convencer pessoas de várias formas, pessoas normais como eu e você, que sentam lá no júri. E as pessoas têm que ter muito foco, muita disciplina, sempre. Sim, legal. E quando você entrou na faculdade, qual que foi a primeira impressão, assim? Confirmou aquela expectativa que você tinha? Você chegou um pouco e... Eu falo meu caso, eu sempre quis fazer alguma coisa na área da construção civil. Eu sou engenheiro civil, de formação, mas eu cheguei nos primeiros meses na faculdade e falei, porque a gente só vê específicas lá por segundo, Sim. terceiro, quarto ano. Então, eu já conversei com outras pessoas aqui, algumas foram primeiro amor na hora que chegaram na faculdade, outras tiveram a mesma impressão que eu tive. A tua foi, não é realmente isso que eu quero, ou bateu aquele pingo de dúvida? Em nenhum momento eu tive dúvida que aquele era o meu curso. Assim, eu não tive muito tempo também para ficar pensando. Já saí do ensino médio, já fui para a faculdade. Mas era aquilo que realmente eu esperava. No começo da faculdade, era aquelas matérias um pouco menos aprofundadas. Não tínhamos ainda direito penal, não tínhamos direito civil, era mais sociologia, filosofia, economia. Então era assim, mais basicão. Sim. Mas aí depois, no segundo e terceiro ano, a gente entra mais forte, entra no vade-mecum mesmo, onde que a gente se aprofunda mais. Mas foi tudo aquilo que eu esperava. Gostei muito de cursar direito. Sou apaixonado por ler, sou apaixonado pelas leis. Infelizmente, aqui no Brasil, algumas não funcionam, mas ainda assim, o judiciário brasileiro é muito forte. Entendi. Eu vou te fazer outra pergunta que eu faço para todos os profissionais que vêm aqui, sobre o ambiente acadêmico. Eu falo muito da minha experiência. Eu sinto falta, das vezes, do ambiente na faculdade de network, de contatos, de ajuda profissional, das pessoas estar perto ali. O que você tem para falar do seu curso? Você tem proximidade com as pessoas? Você é recém-formado, mas você tem proximidade com as pessoas? Agora que assim tá para entrar numa nova fase, as pessoas mantêm o contato ou não? Vê como concorrente? Você fala os alunos mesmo? Os alunos, não falo nem nos professores, eu falo, existe um ambiente de ajuda, Olha, no meu nicho ali, mais especificamente, creio que eu nunca vi nenhuma disputa ou alguma coisa do tipo que vá nos prejudicar. Acho que sempre foi muita ajuda. A gente criou ali na nossa sala uma amizade muito grande. Uma coisa que pecou muito, que eu fiquei muito chateado, foi... Além, assim, um dos motivos, né? Porque a pandemia nos trouxe coisas péssimas. Mas faz 2 anos que eu não vou na faculdade. Hoje eu fui na faculdade, então eu senti uma energia tão boa, uma saudade tão grande, que fazia 2 anos que eu não andava naqueles corredores, não sentia aquela energia de estar lá, sentia muita falta. Então, eu falo isso porque o EAD, que foi depois da pandemia, tirou muito isso, tirou muita gente lá junto, tirou muito essa... Pode ter ou não disputa de um querer ser melhor que o outro, mas na nossa sala a gente era bem unido, a gente se ajudou muito, um ao outro, quando nós fomos para o EAD, que foi muito complicado, muito difícil se acostumar com isso. Ter disciplina para isso, que é muito complicado. Eu não sei se você chegou a viver isso. Não, eu me formei em 2018, eu não peguei essa fase. Eu não tive janela no meu curso. Nossa! Então foi direto, 5 anos, todo dia com aula. Até eu nem teria que ter janela, mas no último semestre ali, 9º semestre, os professores davam aquela liberdade pra gente por questão do TCC. Eu te fiz essa pergunta nem tanto pela questão... Eu tenho muita amizade com vários alunos, várias pessoas que fizeram junto comigo. Mas, assim, não tem aquela cooperação profissional. Uhum.
Por isso que eu faço a pergunta para todas as pessoas. Eu converso, faço churrasco, faço tudo com todo mundo, mas não tenho a troca de informações de trabalho. Perfeito. Eu tenho mais isso com pessoas que eu não estudei, que a gente... o famoso trocar figurinha, né? Entendi. Ó, você me ajuda aqui que eu te ajudo ali. Perfeito. Não, eu acho que isso realmente agora é muito cedo, porque eu acabei de me formar. Então, as pessoas elas não têm muito contato ainda, realmente, como você falou. As pessoas no direito, elas estão mais estagiárias no começo. Alguns que são mais diferenciados já tiram a OAB. Então, assim, mesmo que já tiram a OAB, começa como advogado normal, então ele começa do zero normal. Mas essa troca de informação logo de começo, depois de formado, é um pouco complicado, um pouco difícil. Ainda não tem, porque a gente não tem muito contato, a gente não tem muita autonomia para isso. Mesmo que a gente, por exemplo, eu estou num escritório. Lá, no máximo, eu vou ser um estagiário ainda, saindo me formando, entendeu? Logo eu vou tirar meu OAB, logo eu vou ser um advogado. Talvez o escritório me contrate ainda, então tem essa. Sim. Então, no caso, é aquela mesma história do engenheiro, que ele se forma em engenharia, mas no começo ele não trabalha como engenheiro, né? Tipo, ele não assina ali como engenheiro, ele tá formado, mas ele não é definitivamente... Ele trabalha com aquilo, mas não faz definitivamente, eu sou um engenheiro, sou um advogado. É que a gente ainda não tem a questão da prova, né? Vocês têm. Exatamente. Eu não tenho. Como que é a preparação disso na faculdade? Sim, eu não me recordo se há outro curso que existe uma prova para você trabalhar. Veio um contador aqui, eles precisam. Eles precisam também. Eles precisam. A nível Brasil, então são poucas as profissões que precisam. É o seguinte, creio eu que não tenho nada contra a Ordem dos Advogados do Brasil ter uma prova para se especializar. Já tendo essa prova, já existem muitos advogados. Salvo engano, alguns anos atrás, a Robi até queria meio que cortar a prova, porque estava saindo muito advogado. Então, creio que a prova é algo legal. São 5 anos onde você tem um conteúdo muito forte e onde cai numa prova esse conteúdo desses 5 anos. São 2 fases a prova da OAB. A primeira fase, conteudista, a segunda, de alternativa, a segunda fase você faz uma peça, onde você apresenta para o juiz o que você quer. Você tem uma lead lá, que é o problema, e lá você vai ter que desenvolver isso. Você tem que falar, você tem que um endereçamento, para onde que vai, para qual juiz que vai, depois vem a qualificação, depois vem todo esse texto que você tem que ter na régua ali, na hora, sozinho, só com o vadimécum para saber as leis também, para ter tudo certinho. Mas a preparação se baseando nos 5 anos de faculdade. Eu, por exemplo, eu perdi 2 anos de faculdade, assim, entre aspas, que eu não fui na faculdade, mas estudei em casa. Algumas das peças eu não fazia, não olhando, porque eu tinha dúvida, eu falava assim, mas como que eu não vou olhar? Então eu fazia, mas sempre corrigia depois, para poder enviar para a prova final. Entendi. Porque não tem como você mandar um negócio errado. Você olha só, tá errado. Mas na OAB não tem como fazer isso. Então, a gente perdeu um pouco dessa preparação. Porém, existem cursinhos aí que você pode fazer para a primeira fase, tanto para a segunda fase, que se você agarrar, você passa, assim, com certeza. Eu imagino que esse período de pandemia atrapalhou muita gente com a faculdade. Quem estava fazendo presencialmente ali foi complicado. E imagino que para você terminar o curso e depois vir uma prova dessa magnitude, né, que eu conheço muitas pessoas que são formadas, algumas não conseguiram, a maioria não foi na primeira vez. Então, passar por essa questão de pandemia e depois já pegar uma situação dessa, imagino que é um desafio que vocês têm pela frente. Perfeito. Algumas pessoas, elas têm um pouco de receio de prova. Na hora que falam prova para elas, já ficam um pouco receosas. As pessoas, elas sabem, mas chega na hora, elas não conseguem fazer. Assim, eu tenho vários amigos na faculdade que eles estudam, chega na hora da prova, dá um branco. Então, assim, na OAB aconteceu com alguns amigos meus também, eles estudaram muito, chega na hora, trava. E aí eles falaram assim, eu estudei tanto, mas eu não consegui. Então, aqui é muito importante, você se preparar psicologicamente para essa prova, é muito importante, não só para ela, mas para todas as provas que você for fazer, o psicológico é muito importante. Não só estudar 9 horas por dia, 10 horas por dia, que também pode ser o caso, mas se preparar psicologicamente também é muito importante. Entendi.
você tem pretensão, agora finalização, fazer algum concurso, alguma coisa, ou tirar o AB, trabalhar como advogado para depois tentar alguma coisa no futuro? Exatamente. Como a gente não adentrou esse assunto, mas eu trabalho no banco, eu pretendo tirar minha OAB, pretendo tentar alguma coisa também no jurídico do banco, também que é uma vontade minha, que é muito bom também. Mas pretendo tirar a OAB, é o meu objetivo agora, em 2022. Tirar a OAB, ser advogado, e depois a gente vai pensando mais para frente ainda. Entendi. Outra pergunta também, falando da parte acadêmica, que eu pergunto muito para as pessoas que vêm aqui. O que você acha sobre isso? Eu acho que nenhum curso, nem biológicas, nem de exatas, nem de humanas, prepara a pessoa para a parte comercial da coisa. É a matéria, é o bruto, e depois você tem que virar para aprender a vender sua prestação de serviço. O que você acha da faculdade em relação a isso? Se realmente você não você sente que essa parte comercial não é abordada, você sente falta disso? Olha, a parte comercial na faculdade, ela não é nada abordada. Sim, em relação a cara a cara, a você se comunicar com as pessoas. Porque hoje tudo no mundo é venda. Sim. Tudo você tem que vender, tudo. Ou essa água, essa Sprite, essa mesa. Então, essa relação que você tem que ter com as pessoas, ou você tem você já nasce com isso, ou você tem que aprender conforme o tempo. Algumas faculdades, como a minha faculdade também, elas dão curso de oratória, curso para você aprender a falar, que é muito importante no direito. A faculdade dá um embasamento nisso. Mas se você não tiver isso hoje, esse cara a cara, esse feeling de conversar com a pessoa, por exemplo, um cliente vai lá, se você é recém-formado, um cliente vai lá, te dá um problema, você simplesmente olha para a cara da pessoa e não sabe conversar. Você sabe, talvez, o que ela precisa, mas você não sabe convencer ela a ficar no seu escritório, a ter essa vontade de ficar com você como cliente, você fidelizar o cliente, que é muito importante, você trazer ele. Qualquer coisinha, ou do tio dele, ou da irmã dele, ele vai falar, não, ó, tem aquele lá, Sim. que é o meu, entendeu? Então, é muito importante, que eu acho que a faculdade, ela não traz muito. Ela é muito conteudista, muito matéria, mas esse feeling, você tem que buscar um a mais. Esse é o a mais. Mais ou menos, eu creio que tenha sempre. Você ser mais ou menos você ser sempre seu básico. Tem muitos. Então, você tem que tentar ser diferente sempre. Buscar um curso, buscar um algo a mais, buscar um curso de oratória, você ser mais que os outros. Porque os outros estão sempre ali. Vou fazer o cursinho aqui, tá tudo bem. Mas você ser mais, porque você se entender, eu não sei fazer isso, eu não sou bom em oratória, eu vou aprender. Isso é muito importante também, a ação da pessoa sempre. Sim, eu falo isso porque a maioria das pessoas, na sua profissão, na minha, acaba trabalhando como um profissional liberal, você não trabalhando no escritório. E aí você tem que saber vender seu peixe. E muitas pessoas não sabem, estuda, e chega na hora, às vezes você tem uma tabela para se embasar, eu posso cobrar minha hora tanto, Exato. eu no caso sou engenheiro, cobro por metro quadrado tanto, mas a gente vive no capitalismo, uns mais barato, outros mais caros, mas como que faz para você não só conseguir ganhar, não vender o seu trabalho de graça, mas sim ainda conseguir converter. Então, Perfeito. tem aquele que joga lá embaixo porque não consegue converter. Exato. E por isso que tem os que cobram caro e ainda conseguem manter. Exato. Então, tem uma questão toda comercial, de qualidade, o boca a boca, que você vai fazendo com o tempo, com o seu trabalho. E assim, eu falo no meu caso, eu saí da faculdade e a gente não tem noção de como a gente vende um projeto. Não tem, porque a primeira coisa, igual a gente falou, a pessoa faz direito, tem N áreas que a pessoa pode seguir. Só que todo mundo vê como sinônimo, não é advogado. Aí o engenheiro civil tem N áreas para trabalhar. Mas não, ele vai fazer projeto de residência familiar, ele vai fazer casa ali para o pessoal morar. E realmente é uma das principais. A maioria dos profissionais que se formam nessa área vão no direito, eu acredito que vão advogar, e na engenharia civil vão fazer projetos de residência unifamiliares, mas não tem esse trejeito aí, para fazer venda. Então, eu acabo perguntando isso para todo mundo, porque isso é a vida que nos prepara. Perfeito. Exatamente. Então, o relacionamento é muito importante sempre. Fora, quando a gente vai entrar nesse assunto de você ter trabalhado no banco, mas você chegou a trabalhar em algum escritório de advocacia estagiando? Não, eu fiz estágio mesmo obrigatório da faculdade, onde a gente ia às aulas à tarde, a gente tinha contato com alguns advogados, mas na prática, por conta do trabalho, eu não consegui fazer no escritório todos os dias. Mas a base
do estágio, a faculdade é bem forte quanto a isso. Se você sair, por exemplo, da faculdade hoje e começar a estagiar, você está preparado, se você fez uma boa faculdade. Sim, sim. Eu não sei se você pode falar, se você estudou em Rio Preto, que Eu faculdade? estudei em Rio Preto, na Unilago. Na Unilago. Na Unilago, perfeito. Ah. Em 2017, eu vim para cá. Eu estudei um ano lá na FUNEC, em Santa Fé do Sul. E depois eu vim para cá, para Rio Preto, na Unilago. Teve algum problema a mudança de faculdade ou foi tranquilo? Nossa, essa história é complicada, hein? Porque é o seguinte, muita coisa ao mesmo tempo aconteceu no ano de 2017, no finalzinho. Quando eu comecei a faculdade, não trabalhava ainda, morava com os meus pais lá em Santa Fé. Em novembro, mais ou menos, na primeira semana de novembro, eu tive a oportunidade de fazer a entrevista no banco, de trabalhar no banco. Aí foi assim, de um dia para o outro. O processo seletivo já estava vindo de antes, estava vindo desde do meio do ano de 2017. Porém, chegou em novembro e falou assim para mim, ligou, recebi uma ligação, fiz a entrevista, amanhã você começa, em Rio Preto. E eu morava a 200 quilômetros de Rio Preto. Então, eu tive que fazer todo um trâmite para poder vir morar aqui em Rio Preto, porque minha família é toda de Rio Preto. Sim. Então, eu vim tudo para cá, me transferi para cá, coisa de 1 ou 2 dias. Tive que fazer o quê? Procurar uma faculdade, porque eu não terminei meu semestre lá na Unifuneb, lá em Santa Fé do Sul. Então, só para vocês entenderem, em novembro ia começar as provas lá. E aqui em novembro ia começar as provas aqui também. Aí eu fui de faculdade em faculdade. Falei, Nirb, e aí? Não. Aí eu falei, Lago, é isso. Vamos encaixar você. E aí eu cheguei lá em novembro, 2 dias antes de começar as provas, que eles tinham estudado há 2 meses atrás. Então eu tive que me virar. Eu tenho grandes amigas que me ajudaram muito, que eu agradeço até hoje. Que quando eu cheguei lá me ajudaram bastante, para que eu pudesse passar essa fase, pudesse passar o semestre e não tivesse que voltar mais 6 meses aí. Perder tudo isso. Então foi bem complicado essa mudança. Cheguei lá, fiz as provas, consegui passar, estudei bastante e logo depois de 3, 4 dias já comecei no banco também, mas acabou no final dando tudo certo. Entendi, bacana. Então, uma dúvida que eu tenho, inclusive, é sobre os estágios. Eu vejo que faz uma grande diferença, pelo menos no curso que eu faço. Eu estudo odontologia e no nosso meio é uma coisa que faz muita diferença. Tipo, se você sair da faculdade sem fazer um estágio, a menos que sejam os obrigatórios, né? Você está muito despreparado. E eu vi que você falou que não fez nenhum estágio sem ser os obrigatórios. Você acha que isso, em algum momento, vai te fazer falta? Não vai? Principalmente sobre a questão da faculdade ali, da matéria que você teve? Olha, pode até ser que sim, mas como eu te falei, quando você faz uma boa faculdade, você tem um bom embasamento, a prática ele ajuda muito. João, acho que você faz odonto, né? Uhum. Odonto é muita prática também. Você tem que sair ali Você sai dentista, né, da faculdade, então você tem que ter muita prática. O dia a dia de um escritório, o dia a dia de você fazer peças, você pode também fazer quando você chegar em casa também. Você não tem contato com advogado, mas você pode estudar muito isso. Se você quiser, se você ter vontade ao trabalho, eu não tenho tempo de fazer um estágio. Se você quiser correr atrás ou conversar com um advogado que você conheça para te dar peças para você estudar, para você fazer peças também em casa. Assim, tudo a gente tem que dar um jeito. A gente Só não pode... Pra gente se situar, peças, quando você fala, tipo, casos para você se resolver. Isso, né? Quando eu falar alguma coisa, se vocês entenderem, pode perguntar, por favor. Às vezes a gente fala assim. Mas peça, quando você, como eu te falei, é a segunda fase da OB, por exemplo, quando a gente vai falar para um juiz o que a gente precisa. O cliente traz para nós um problema, a gente redige uma peça, a gente fala, aconteceu isso nos fatos, o direito, os pedidos, o que a gente está pedindo? Juiz, a gente está pedindo uma indenização, a gente está pedindo um dano moral. Do direito, qual artigo a gente está se embasando para isso? Dos fatos, a gente conta com as nossas palavras, juiz, aconteceu isso, tal dia. Nós qualificamos as partes, João é que está entrando ação contra o Antônio, por isso. Então, a peça, quando eu falo, é isso. Quando você redige, fala o juiz, toma uma lide, decida. É isso. Mas o estágio é muito importante. Mas também, caso você for uma pessoa esforçada, uma pessoa que quer fazer, porque muitas pessoas não têm oportunidade, por exemplo. Eu não me entro nesse exemplo, mas tem pessoas que eu conheço que trabalham para pagar a faculdade. Entram 8 da manhã e saem às 5 da tarde. Por quê? Porque eu ganho R$900 para pagar minha faculdade. Eu chego 6 horas da tarde e vou estudar.
Eu vou estudar até as 11 horas, até meia-noite, até 1 hora, porque é o tempo que eu preciso, eu não tenho oportunidade. Então, sim, não é todas as pessoas que têm oportunidade de fazer estágio fazendo direito. Mas você pode suprir isso com certeza, com muita vontade, gás, você consegue. Sim, entendi. Inclusive, assim, eu sempre levo em consideração aquilo que eu conheço, né, da minha faculdade e tudo mais. A gente tem muita oportunidade sempre de conhecer as coisas novas. Por exemplo, se eu vou fazer um estágio, eu posso fazer um estágio com bucomaxilofacial para ver cirurgia, etc. e tal. Vocês têm algum tipo de limitação na hora de conhecer? Como, por exemplo, eu sou graduando, eu só posso conhecer, sei lá, a questão dos advogados. Como que é? Não, você não tem um limite. Você pode ir em todas as áreas. O direito ele tem várias áreas, previdenciária, civil, criminal. Caso você for um advogado, eu tenho alguns professores que são advogados que eles sabem, por exemplo, muito de criminal e não sabem nada de civil, ou vice-versa. Muito de previdenciário e nada de trabalhista. Então, quando você se forma em tudo. Mas depois você vai se especializando em algo. Então, quando você vai para um escritório fazer um estágio, você vai fazer um estágio de criminal. Por exemplo, você tem um advogado que ele só faz criminal. Difícil você ver um advogado que vai fazer civil, criminal ao mesmo tempo, ou trabalhista, tudo ao mesmo tempo, porque é muito acontecimento. Se for um advogado ainda mais velho, é muita coisa que ele tem que cuidar. Então, ele se especializa e fica bom em uma coisa, em criminal, em civil. Porque, por exemplo, como eu te falei, eu tenho professores de penal que só advogam em penal, civil que só advogam em civil, e vice-versa, trabalhista também. Então, para aprender, você pode aprender o que você bem entender, o que você gostar. É como uma matéria na escola. Eu gosto de matemática, eu gosto de português, eu gosto de civil, eu gosto de criminal. Então, sempre quando você está numa faculdade de direito, as pessoas te perguntam o que você vai seguir, o que você gosta de fazer, criminal e civil, porque são coisas divergentes do direito. São direitos, mas são coisas diferentes. O teu conselho não te limita a nada. Você pode fazer o que você quiser, mas existem especializações. Exato. Mas o conselho não vai... eu quero trabalhar com isso, ele não vai não, tudo é livre. Por exemplo, se você tiver um escritório e você que fala, não, vou fazer tudo. Você vai fazer tudo. Você vai pegar todas as leads, você vai pegar a previdenciária. Se tem um amigo que tem um probleminha lá no trabalho dele, você vai, não, vem aqui que eu vou pegar. No começo eu acho que eu tenho certeza que é assim. Os advogados, eles pegam tudo. Tudo que imagino eles que veem toda na profissão, frente. o que vem o que vem é lucro. E assim, o que no começo é muita amizade, muito relacionamento. Sim. Muito amigo. Aconteceu isso, não, vamos tentar fazer um negocinho, a gente entra com uma ação aqui, tal. Às vezes nem ganha para isso, mas vai ganhando confiança ali, confiança aqui. Você pode pegar tudo. Mais tardar, você faz uma especialização, faz uma pós, talvez até um doutorado, da forma que você gostar. Mas depois de uma certa experiência, é bom você, assim, quem sou eu, né? Mas é bom focar em alguma coisa que as pessoas elas tenham uma referência ali olhando para você. Entendi. Essa questão da especialização em uma certa área é muito valorizada? Porque, tipo assim, de novo, né, falando da minha área, a gente sai da faculdade podendo fazer tudo. A gente é um cirurgião dentista, então tudo que seja da área da odontologia eu posso fazer. O grande porém é que, né, vamos dizer que dá algum problema, que acontece alguma coisa. A primeira coisa que um juiz iria me perguntar é: você tem especialização para fazer isso? Aí eu falo não, e aí já é 50% de chances de eu ser condenado por aquilo, né? E aí eu queria saber, a especialização é tão valorizada assim no meio da Ela direito? é assim... Eu conheço alguns advogados, mas eu conheço também muitos professores que são advogados também. Eles todos têm especialização, todos eles têm mestrado, que é muito importante. Eu digo que o mestrado é importante para você também dar aula. Se você ser mestre naquilo, é muito importante. As pessoas te veem com outro olhar. Doutorado ainda nem se fala. Mas, por exemplo, eu advogo, saio daqui, pego alguns casos... e de repente eu ganho a confiança de um nicho de 40 pessoas. Eu não tenho especialização. Eu posso dar certo, entendeu? Que vai dar certo? Não sei. Mas algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, pegam direito previdenciário, INSS, pegam com alguns idosos. Eles não têm especialização, eles têm a carteirinha da OAB.
eles fazem muito dinheiro, talvez a longo prazo, a curto prazo, mas eles não têm especialização nenhuma. Eu conheço um amigo meu que é assim, ele não tem especialização, ele formou, tirou a B, não dá aula, não faz nada, e é um ótimo advogado, tem um escritório gigante, simplesmente não tem especialização nenhuma. O Arthur, ele fala para mim assim, não vou me especializar, não necessito no momento, não tenho vontade, porque é muito difícil, você tem que se dedicar muito. Para você ser mestre em alguma coisa, para você fazer seu TCC, você tem que se dedicar de verdade. Então ele fala, ó, tô bem aqui, tô feliz, tô trabalhando, tô ganhando bastante dinheiro, que é só um detalhe, ser feliz é o mais importante, e não vou fazer especialização, e tá tranquilo. Essa questão de especialização é igual. Eu recebi aqui no sábado uma pessoa que está defendendo tese de doutorado. Ela já passou pelo mestrado, agora está no doutorado. Muito bom. E eu não tenho essa pretensão. A minha questão é mais prática. Eu comecei fazendo alguns projetos e tal. Dei uma recuada, eu peguei muito projeto de financiamento habitacional, dei uma recuada e eu quero trabalhar com uma especialização na área de impermeabilização. Mas eu não vou me especializar. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu acervo técnico falar por mim. Perfeito. Então, eu vou juntando material, eu vou soltando minhas RTs, meu acervo vai crescendo, para um dia lá no futuro eu ter especialização para provar que eu fiz na prática. Mas eu vejo essa questão assim, de título é muito importante para muitas pessoas e para muitos conselhos, para algumas horas você for defender, eu quero fazer impermeabilização. No futuro, eu falo que assim, que é o final da minha profissão, que para mim vai ser o auge. É um dia eu poder trabalhar como um consultor, eu poder atestar, eu poder trabalhar como dando laudo até para defender casos de disputa judicial. Então eu acho assim que seria o final da minha profissão. Falando nessa questão de disputa judicial, aí eu já acho que um título seria maior do que o meu acervo. No final. Entendi. E eu defendendo, por exemplo, alguma disputa judicial. Você concorda com isso ou não? Eu creio que sim. Um título é muito importante. Assim, vamos dar um exemplo. Eu pego 2 profissionais. Eu pego um profissional de 60 anos que trabalhou em inúmeras obras, tem um acervo gigantesco, trabalhou em obras de destaque, mas ele só tem o bacharel, a graduação, e eu pego um funcionário com um profissional com metade do tempo, com 30 anos ali, mas ele tem especialização. Então, ele tem um título. Creio que, por exemplo, o título de mestrado é um pouco menos que o doutorado. Creio que nesse exemplo que você colocou, pesa bastante. Mas também, assim, na minha visão, é muito do feeling ali, entendeu? Às vezes a pessoa de 60 anos tem muito mais o relacionamento, muito mais o embasamento, ele te convence melhor. Ele pode não ser melhor, mas ele tá ali, ele te convence. Às vezes você pode escolher até o ruim por causa disso. Mas depende muito da pessoa também. Não é porque você é doutor que você é o melhor, que você é o que você sabe tudo. Às vezes na prática, às vezes ele não sabe tanto, igual o cara de 60 anos que sempre trabalhou com isso. Então, assim, vai muito do caso, vai muito da pessoa, mas acho que os dois são muito importantes. Você ter o título é muito importante, é muito visivelmente importante você trabalhar com esse título de doutorado, de mestrado, mas também a prática é muito importante. Você ter esse acervo técnico, você ser reconhecido por isso. Às vezes a pessoa ela vai te contratar como você cliente, ela não te pergunta se você é especialista, se você é doutor, ela confia em você porque ela sabe que outras pessoas falaram, que relacionamento é importante, que sorriso no rosto é importante, e ela sabe que ela está sendo bem cuidada. E conforme o tempo você vai conhecendo ela, isso se agrava, esse carinho, esse respeito se agrava. Então, acho que vai muito do momento ali. Eu acho que os dois são muito importantes, os dois são, no exemplo que você utilizou, são muito bons, e creio que assim, os dois são importantes. Entendi. Agora falar um pouco da questão de hoje você é funcionário bancário, né? Como que foi ali para você começar, como você entrar no banco? Como que é o processo seletivo? Cara, eu também, ao passo mesmo que eu gostava de me expressar, de falar, eu sempre gostei do mercado financeiro e levo comigo até hoje. Lá em meados de 2014, 2015, quando tudo estava começando, quando as pessoas não falavam muito disso,
de bolsa de valores, de dólar, de tudo. Eu sempre me interessei muito por isso, sempre foi muito... Gostei muito dessa área. O processo seletivo foi em 2017, logo quando eu fiz 18 anos. Existem no banco, ou melhor, no mercado financeiro, certificações Sim. que você tira para você se especializar naquilo no mercado financeiro, não importa onde você for. Você tem uma certificação, isso agrega no seu currículo, como você tem inglês, como você tem espanhol. Então, por exemplo, tem a CPA 10, que é um nível mais básico, que você estuda o mercado financeiro e entende ele da forma mais básica. Tem a CPA 20, que se aprofunda mais. E o CEA, depois que é especialista em investimentos. E tem outras também, que é o CFP, entre outros. E quando a pessoa ela tem a certificação de CPA 10, ela está certificada que ela sabe coisas sobre o mercado financeiro. Então, o banco olha com outros olhos. Eu fiz essa prova, me preparei, nunca tinha estudado sobre isso, me preparei para fazer essa prova antes de entrar no banco. Para quê? Para eu ter uma oportunidade melhor, para passar na frente de outras pessoas e para incrementar isso no meu currículo. Em 2017 eu fiz essa prova, primeira vez, acabei não passando por uma questão, 34. Sim, eu passaria com 35, são 50 questões, acertei 34. Foi um baque muito grande para mim ali, eu senti muito, porque eu tinha certeza que eu ia passar. Falei, vou passar, vou tirar a certificação, vou estar preparado, ou vou me candidatar e vou conseguir a vaga. Então eu estava muito focado. Não passei, então foi um baque muito forte para mim. A prova não é barata e acabei indo para a segunda. Depois eu fui para a segunda tentativa. Entendi. Mas aí, agora que você falou que a prova não é barata, você falou da certificação. Para você conseguir isso, então você se inscreve, faz um curso, aí presta uma prova para você conseguir ela. Isso, exatamente. Essa certificação é por meio de uma prova, que você Entendi. vai no computador, juntamente com outros candidatos. Não é uma disputa, onde você tem que acertar um tanto lá para você poder ser certificado. Mas ela é atrelada à instituição financeira que você vai entrar ou não? Nenhuma. Ela é atrelada à Anbima, que é um órgão regulamentador dos bancos. Se você tira a certificação, ela pode ir tanto para a XP, que é uma corretora, tanto para a Clear, que é uma corretora, tanto para o banco também, quanto para o mercado financeiro em geral. Então, pode para tudo. Aí, quando eu fui fazer a segunda vez, acabei acertando 92% da prova. Falei, não, agora não tem como, né? Eu vou passar. Onde eu consegui a certificação da CPA 10, me candidatei. O processo seletivo é longo. Na época que eu fiz, agora acho que mudou um pouco. Você entra no site, você se cadastra, coloca o seu currículo lá, responde umas perguntas e logo após você espera, meio que no escuro assim, você ser chamado. Muito interessante também o dia que eu fui fazer uma prova. Eu morava em Santa Fé do Sul ainda. Muito legal essa história, foi um dos dias mais marcantes da minha vida. A moça do RH do banco me ligou, falou assim, Arthur, você tem uma entrevista 3 horas da tarde em Rio Preto. Isso era 11h30 e eu estava em Santa Fé. Eu falei assim, mas qual dia? Ele falou, não, é hoje. Eu falei, tá bom então, eu vou. Meu avô teve que sair de Rio Preto, me buscou em Santa Fé, que é 200 quilômetros, e a gente foi para Rio Preto novamente. Então ele fez esse trâmite para mim. E aí eu fui até no São Paulo, até lembro o hotel que eu fui, onde eu sentei com 15 pessoas para fazer a entrevista. Eu falei, nossa, interessante. O cara que estava lá para fazer a entrevista, ele falou assim, vou te dar uma prova para vocês, que é conhecimentos gerais e matemática, português, sim, uma coisa mais abrangente. E quem acertar mais vai passar. Basicamente isso, ele falou dessa forma. E eu assustei, né? Falei, putz, agora eu vou ter que voltar para Santa Fé de ônibus, triste. Enfim, fiz a prova, a gente aguardou uns momentos lá. E aí ele falou assim, 2 pessoas passaram, acertaram o mesmo tanto de questões. Alguns acertaram meia, alguns acertaram menos e 2 pessoas acertaram o máximo de pontos. Aí, depois de algum tempo, ele chamou os 2 nomes, Arthur e mais uma pessoa. As 10 pessoas levantaram, foram embora. Ele falou, parabéns, vocês passaram nessa primeira fase. Naquele momento eu vi e falei, caramba, eu realmente sou capaz de alguma coisa. Até então eu nunca tinha tido esse desafio assim, de pessoas do meu lado, disputando comigo, um clima muito tenso ali. E a hora que eles levantaram e foram embora, eu falei, realmente parece que vai dar certo.
onde eu fiz uma redação depois eu fui conversar com os gerentes da agência, onde eles me perguntaram várias coisas, mas depois daquele dia ali eu já senti que eu tava dentro já. Foi muito interessante, foi muito bom. Eu tinha 18 anos na época, nunca tinha trabalhado, então foi uma emoção muito grande aquele momento ali para mim. Entendi. Aí, quando você entra, você entra como estagiário, tem um tempo Passou esse tempo, você já conseguiu entrar, já foi contratado. Mas é um tempo como estagiário, é contrato, ou não, você já entra da maneira que você entrou, você já entra direto como funcionário? Direto como funcionário. Você entra no Bradesco, por exemplo, na instituição que eu trabalho, você entra como escriturário. E aí você vai passando, o escritório é o primeiro, depois você vai passando, você vai virando outros, você vai para outros cargos, você vai sendo promovido, mas não é como estagiário, já como funcionário, já direto. Entendi. Eu vou perguntar uma coisa curiosa, assim, deixa eu evitar falar nomes, mas é verdade que o pessoal que trabalha no caixa é um dos que mais ganham no banco? Eu costumo falar que no caixa, você fala caixa lá dentro mesmo. Porque eu já ouvi falar que gerente não ganha bem. O que acontece? Acho que o caixa é uma das profissões mais tristes do banco. Porque ao passo que você trabalha muito duro, chega no final do dia, por uma desatenção de 1 segundo ou 2 segundos, você perde R$1.500, e aí? Então, eu trabalhei no caixa 10 meses, não gostei, não quero isso para mim, já passei dessa fase, porque é muito difícil. Você tem que estar ligado no dinheiro que você dá, no que você paga, no envelope que você tira, no telefone, na fila. Você não pode estourar tempo de fila, você não pode deixar o telefone tocar, então é tudo ao mesmo tempo. Eu já perdi R$1.400 no caixa, que você não acha. Ou você dá mais para o cliente, ou você, por exemplo, você abre um envelope, que é os envelopes da caixa eletrônica, e tem dinheiro a menos, aí você passa com... Ou uma pessoa de má fé coloca nota falsa, ou a pessoa de má fé ela coloca, sei lá, R$1.000 a menos, e aí você não vê e deixa passar. E aí? Como que prova? Então, eu costumo dizer que caixa é uma das profissões, um dos cargos no banco que mais são injustiçados. A gente trabalha muito para chegar no final do dia, a gente tem que pagar a diferença, a gente tem que perder dinheiro, toda essa responsabilidade é muito forte. Salário de caixa não chega nem perto, salário de gerente, chega nem perto. No Bradesco, os caixas costumam trabalhar 6 horas, eles trabalham, tem intervalo de 15 minutinhos, então não tem nenhuma carga horária de 8 horas, então para você ver que o salário é muito bom, mas não chega nem perto. Eu não sei onde eu vi esse comentário, que às vezes que existem vários tipos de gerente, né? Não, são vários tipos. Aí tem certos tipos de... Eu ouvi isso, inclusive, dentro de uma instituição bancária, ali na Potirandaba, próximo do Porecatu, acho que você vai saber onde eu tô falando. Sim. Já. Tem o caixa, tem as moças ali, as mesas de atendimento, falou, esse pessoal que é gerente de certo tipo de conta, às vezes ganha menos que o pessoal lá de trás. Que é o que ficam nos caixas. Tem pessoas lá de trás que são os cargos maiores, de chefia também. São administrativos, são cargos de mais responsabilidade do que o caixa. O caixa específico, não. O caixa específico, ele não... O cargo caixa, ele não traz... Ele é bom, claro, mas ele não é... Ele é um dos menores ali da agência em si. Entendi. Certo. Entrar num assunto agora que eu acho que a gente vai ter uma discussão legal sobre isso, que é a questão de investimento. O banco, eu não sei qual que é a sua função hoje lá, mas você já trabalhou, você já fez day trade, mexe com investimento. Dentro do banco já teve alguma posição envolvida com isso? Posição como assim você fala? De investimento, de auxiliar cliente, esse tipo de coisa. Agora a gente pode falar bastante sobre isso. No dia a dia ali, nos clientes, os clientes vira e mexem, eles querem rentabilidade, eles querem dinheiro. Então, toda ali a gente aprende muito com o que a gente vê no banco, e a gente sempre auxilia no que ele nos pede. O que a gente pode aplicar aqui, o que vai melhorar, eu preciso desse dinheiro amanhã, eu preciso desse dinheiro daqui 90 dias, eu preciso guardar. Tem pessoas que deixam na conta, mas elas não podem ter acesso, elas gostam de ver o dinheiro lá, mas elas não podem pegar. Ela fala, Arthur, deixa o dinheiro lá, mas não deixa eu pegar. Deixa lá para eu ver, mas eu não consigo tirar se eu quiser. Tem que alguém do banco tirar para elas, porque às vezes não tem controle. Muitas pessoas elas não têm controle,
e elas pedem isso. Mas o dia a dia ali, você consultar, você falar para as pessoas, você incentivá-las a investir é muito, muito importante, muito forte no dia a dia. Todos os dias acontece. Não só eles falando, como nós sendo proativos e falando para eles também, ó, tem esse dinheiro na poupança, mas não vai. Coloque nesse outro aqui, talvez se você quiser um maior risco também, com maior rentabilidade, a gente tem esse aqui também. E, assim, hoje o mercado financeiro está vindo muito forte, muito forte. As pessoas têm que saber disso, as pessoas precisam aprender isso. Eu falo até aqui, as pessoas elas precisam ter aula disso na escola. Essa geração nossa que está vindo aqui precisa ter educação financeira na escola. Eu falo que a economia é uma das principais coisas que as pessoas têm que saber para o enriquecimento deles e da nação e para até uma preparação para o futuro, né? Para todo mundo. Eu te perguntei, eu tenho desde poupança a ação da Petrobras. Perfeito. Então eu mexo muito, assim, mas foi de curiosidade. Você falou que as pessoas chegam e perguntam, as pessoas assim de mais idade, que têm um pouco mais de receio, ainda são seguras ainda quando você fala de investimento? É só poupança e pronto? Muito seguras, muito seguras. Acho que as pessoas elas passaram por acontecimentos históricos muito importantes. Por exemplo, o Collor. Eu ouço falar de Collor até hoje. Ela chega e fala assim, você não era nem nascido, mas o Collor pegou meu dinheiro. Eu falo assim, como eu já estudei o que aconteceu, eu não tenho o que falar. Eu falo, realmente, mas não vai acontecer de novo. Eu tento auxiliar as pessoas mais velhas, não vai acontecer de novo, é impossível acontecer. Impossível não é. Mas nada é possível no nosso Brasil. Mas eu falo assim, não vai acontecer. Tira esse dinheiro da poupança e coloca aqui nesse aqui. Não, vai que o banco pega meu dinheiro, vai que o Collor volta ou que alguém faz igual o Collor. Então, eu usei esse exemplo do Collor porque é muito marcante para os brasileiros, é muito marcante o que aconteceu. Realmente pegar o dinheiro da poupança e colocar nos cofres públicos, do nada. Eu falo, às vezes é difícil você falar para uma pessoa, até eu estava explicando para uma tia minha esses dias, questão de cashback de cartão de crédito, questão de milhas, e eu vou falando as coisas e ela vai, mas como que é isso? E o que eu estou fazendo? E quem paga isso? As pessoas não conseguem entender. E vai colocar o dinheiro em certo investimento. Não, é poupança, ou eu vou comprar um carro, vou comprar um terreno. Exatamente. As pessoas não... Porque, por exemplo, teve um dia que chegou uma cliente lá, mais ou menos 65 anos, falou que viu na TV que ações da Petrobras ia subir. Não, eu quero comprar ação da Petrobras, Eu falei assim, pelo que eu entendo, não é hora de comprar ação da Petrobras, tá? Se você comprar muito caro, depois você não vai conseguir vender tão bem, mais caro depois no final. Não, eu quero fazer. Porque o William Bonner falou, porque não sei o quê, e como a mídia é muito forte no Brasil hoje, como a Globo é muito forte, não, vamos fazer. E foi o seguinte, até tive um problema com isso. Eu fiz a compra para ela de algumas ações, determinadas ações, e no outro dia as ações decaíram. Sim, foi perda de um dinheiro muito grande. Ela chegou para mim e falou, cadê meu dinheiro? Eu falei assim, mas eu te falei o que poderia acontecer. Mas a culpa é sua. Eu falei, não é culpa sua. Aí chegou o filho dela lá, eu conversei, expliquei, quis fazer reclamação, tal, mas não era bem assim que as coisas funcionam. Eu falei assim, eu fiz para sua mãe porque ela me pediu. Tá todo mundo aqui de prova, eu não preciso disso. O dinheiro não é para mim, o dinheiro não veio para mim. Então a gente passa por essa ignorância das pessoas, de não saber, que a gente precisa resgatar isso muito forte. Eu acho um pouco difícil, porque os maiores não querem que as pessoas descubram isso, descubram o mercado financeiro, descubram que podem ganhar dinheiro dessa forma. O nicho ainda é muito pequeno, das pessoas que conhecem, das pessoas que sabem disso. Se você pegar um Brasil de 220 milhões de pessoas, poucas pessoas investem nesse tipo de investimento. Eu estava vendo um dado, até 2019, 1% da população investia. Aí, de uma virada muito rápida, né, eu comecei a investir quando tudo caiu. Uhum. Eu comecei a investir na pandemia. Eu lembro que eu comprei uns negócios lá. Eu tô falando de pouca coisa, não tô falando de dinheiro. Então, sim. Eu comprei pouquinho, então não tem problema eu falar, não sou rico. Mas eu comprei quando caiu. Foi no buraco. Uhum. Eu tinha uma ação lá que valia 40 e poucos reais, eu comprei a 11. E aí voltou. Impressionante.
Então, aí voltou. Aí eu vi outro dado que agora tem 3% da população que investe. Mas 3%, a população chega a ser ridículo. E desses 3%, você imagina quantas pessoas investem bastante. Porque como eu, como você, que a gente não investe milhões, nem centenas de reais, como quem investe 2.000, 1.000, 5.000, que são partes pequenas. Desses 3%, quantos que investem muito, entendeu? Sim, então, assim, deve ser muito pouco ainda, infelizmente. Deve ter uma parcela muito pequena, realmente, que coloca até... Eu falo um valor considerável, realmente, milhões são um valor considerável, mas existem pessoas que têm o valor de um terreno, uma poupança, mas não têm coragem de colocar num investimento. Exatamente. Exatamente. Que você pode, por exemplo, um terreno hoje você consegue, daqui a uns anos você consegue ganhar um dinheiro nisso. Sim. Ele consegue se valorizar. Eu tenho um exemplo também que um parente meu comprou uma casa em 2015. Ele foi vender a casa hoje no mesmo preço. É uma coisa que eu falo, assim, mesmo que você tenha aquela história do ativo e do passivo. Exato. Você tem, mesmo que você tenha um imóvel, você tem imposto, você tem várias coisas ali. Mesmo que ele tenha valorização, se você for fazer o cálculo no final das contas... O valor do dinheiro não é o mesmo, né? Não é o mesmo. Então você coloca hoje, eu tô em perca. Eu acompanho alguns influencers disso aí. Eu não me baseio muito pelo que eles fazem. Eu vou pelo que eu acho que tá certo. Eu dou uma estudada na empresa. Sim. Eu acho que todo mundo aprendeu muito com a questão do Magazine Luiza. Muito. Então todo mundo aprendeu a estudar sobre as ações, sobre o valuation da empresa depois daquilo. Porque quem comprou estourou. Estourou, rico. Colocou... Como o dólar também, né? Na época de 2014, que estava 2 e pouquinho. Sim. Mas o Magazine Luiza foi até maior, né? Foi bem maior. Foi uma explosão de 300%, 400%. Tem aquela coisa. história que você comprasse um iPhone e comprasse a mesma quantidade em 2013, o Magazine Luiza, hoje você tem 1 milhão. Exatamente, e o telefone não vale a mesma coisa. Então as pessoas aprenderam muito até com aquela lição. Eu não tive oportunidade naquela época, mas eu uso um pouco o que as pessoas fizeram para identificar aquilo ali com as ações de hoje. Mas aí, por exemplo, você imagina um exemplo em que metade da população entenda o que aconteceu com o Magazine Luiza. Você acha que as pessoas realmente iam querer trabalhar 8 horas por dia, pegar 2 condições, ou elas queriam estudar isso? Elas iam atrás de estudar em casa, atrás de querer... Então, você e eu também não tive essa oportunidade de saber sobre a Magalu na época. Então, assim, quem teve? Muita pouca gente, né? Mas a questão do mercado, as pessoas pararem de trabalhar porque vê... Investimento, eu acho que não é dinheiro fácil. Tem muita gente que vê isso. Igual você que falou sobre as compras das ações da Petrobras. Caiu. Eu lembro que eu tive uma situação que eu fui... Aquele dia que teve como coloca na bolsa, a empresa... quando você vai... IPO? O IPO da empresa teve o IPO do Açaí. Sim. E Açaí e Pão de Açúcar é o mesmo grupo. Sim. O Açaí cresceu quase 100 e o Açaí desceu metade. O Pão de Açúcar, que já era. Eu fui e comprei Pão de Açúcar. Falei, vou comprar porque não vai se segurar assim. Foi mais no buraco. Aí chegou uma hora que eu tinha pouco, falei, vou vender já e vou colocar em outra coisa, porque só foi especulação. Então, assim, as pessoas às vezes especulam e não mantém. Onde você falou das pessoas não trabalhar. Eu acho que só vai fazer riqueza trabalhando, nunca com investimento. O que acontece é a multiplicação daquilo. Perfeito. Os ricos, eles fazem dinheiro multiplicando o patrimônio com investimento. Perfeito. O que acontece? O que eu vejo muitas das... Já fiz vários tipos de investimento. Você comprando e vendendo ação na bolsa, talvez você não consiga sobreviver. Mas tem, por exemplo, pessoas que... É muito difícil, não é fácil, igual você falou, não é fácil. Mas você estudando, se dedicando, tem várias pessoas, como amigos meus, que deram certo, por exemplo, no day trade. Não de ações normais, por exemplo. Ou de mini dólar, ou de mini índice. Tem toda uma estrutura por trás disso que as pessoas têm que entender. Mas, por exemplo, é uma saída. Se uma pessoa não quer trabalhar, ela quer trabalhar em casa, ela consegue ter uma internet boa, ela consegue ter uma estrutura boa, se ela estudar, ela consegue. Ela vai dar um pouquinho ali, porque, por exemplo, vamos usar o exemplo do mini índice, do mini dólar. Deu o circuit break, que é quando quando o mini índice, todas as ações caem muito, o mercado ele para. Ele para. Porque senão ele vai cair e vai chegar a zero. Então ele para.
Ele para, dá uma regulada, depois ele volta. Então, ou na caída ou na descida, você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro tanto com o mercado caindo, tanto com o mercado subindo. Então, as pessoas que trabalham no day trade, elas ganham em todos os momentos. Elas podem perder muito, mas é assim, sempre com uma estratégia, sempre com estudo. Tem amigos meus que ganham muito dinheiro hoje com isso, muito, muito dinheiro, mas com muita disciplina, muito foco. E as pessoas hoje em dia, elas não têm isso, né? Elas preferem ter o delas no final do mês ali, não preferem arriscar. Mas eu digo assim, se um nicho maior de pessoas descobrirem que elas conseguem trabalhar em casa e conseguem se sustentarem com isso, por mais que seja difícil, se elas quererem, elas conseguem. Então, acho que é um pouco disso também. Creio que muitas pessoas não sabem disso porque não é muito divulgado também. Muito pouco. Eu estudei muito pouco day trade. Eu nunca tive coragem de fazer, porque isso demanda de um estudo muito maior do que você investir em ações, por exemplo. Eu sou cliente XP, eu abro lá o home broker lá uma vez por mês, compro o que eu quero, vendo o que eu quero e esqueço. Eu não fico olhando, não fique olhando, porque é ruim você ficar olhando. Se você fica olhando todo dia, você vai se arrepender. Exato. E o day trade eu vejo que a pessoa tem que... Ela tem que estar todo dia ali, todo dia uma coisa diferente, é um estudo maior, tal. E assim, eu não entendo muito, mas eu vejo que é uma questão põe tira. Muito, ali na hora. Que é o... O que acontece? Assim, você tem que gostar de tudo que você vai fazer, você tem que gostar daquilo. Não importa o que você vai fazer, além de você fazer bem feito, você tem que gostar. Quando você vai aplicar o dinheiro no day trade, ou você vai fazer, você não tem que ter medo. Você tem que falar, eu estudei para isso, eu vou fazer. Assim, quando você está fazendo, quando você está operando, a coração começa a acelerar. Então, é uma tensão ali que você fica assim, será que vai dar certo? Será que não? Mas sempre com uma estratégia, para você não ganhar, não não ganhar tanto. Nossa, eu quero ganhar tanto. Não, assim, você bate uma meta, vou ganhar isso aqui e vou parar. Quando eu fazia day trade, não faço mais. Por conta que na instituição os bancários não podem mais. É o proibido day trade nas instituições bancárias. Então, você não pode fazer. Porque dizem que nós temos informações privilegiadas. Então, o banco proibiu. Se caso ser feito, é demissão na hora. Então, não é permitido mais. Quando eu fazia, chegava a um certo ponto que, por exemplo, você ganha no dia... Tem um professor meu, eu vou falar valor, para vocês terem uma ideia. Ele ganhava 7 mil no dia, online, ao vivo. Então, ele entrava numa operação, dava 1.000, parava. Aí, 3 horas da tarde, ele fazia 3 seguidas. Aí, beleza, parava. Não, ganhei isso aqui, tá bom. Então, as pessoas, quanto mais elas vão ganhando, mais elas querem mais. É onde que elas perdem. Eu vejo porque, assim, eu não estudo day trade, não tô falando aqui como quem sabe, mas eu tenho aquela ponta, assim, é um site de aposta. É um site de aposta. É assim, não é sorte. O day trade não é sorte, é muita dedicação, muito estudo. Mas, assim, coisas podem acontecer que a gente não prevê no mercado financeiro. Uma ação cair muito forte naquele momento do dia. Por exemplo, meio-dia tá lá o gráfico indo. De repente ele, do nada. Entendeu? Então, assim, a gente pode tentar prever que aquilo pode acontecer, mas a gente nunca tem certeza. A gente estuda para prever o gráfico. O gráfico vai fazendo assim, ele fez aqui assim agora, então a gente vai medir, a gente traça a linha, porque, assim, é difícil acontecer uma coisa muito drástica. Mas se acontecer, a gente está sempre preparado. Se bater nesse ponto, a minha operação para. Entendeu? Então, assim, você tem que ter o dia a dia, você tem que ter tempo de tela que falam. Você tem que estar ali, estudando. Se você gostar, você pode ter um mês ruim, mas imagina, sei lá, 6 meses você estudando isso. Creio eu que você pode ter uma recompensa, como em outras profissões também. Então, sempre assim. Eu acompanhava um influenciador que fazia day trade e um belo dia eu tava vendo lá e aí começou a sair algumas coisas dele lá, ele rodava um demo, um simulado, que já tava, as previsões já estavam feitas já. Muito cuidado com isso. Então, aí, sinceramente, eu que não estudo, eu acabo vendo como isso. Eu tenho um pequeno entendimento em relação a investimentos e
Até eu brincando esses dias com os meninos do trabalho, e falei, em vez de você fazer day trade, baixa o Sporting Bet, que é a mesma coisa. É tipo isso, vai na sorte, né? Vai na sorte, porque assim... Então, como eu não tenho esse tempo de dedicação, eu entendo realmente que tem pessoas que conseguem, que fazem, mas como eu não tenho todo esse tempo para estudar, tudo eu fico nos investimentos. No receio, mas exatamente. nos... Quando a gente não estuda, assim, há muita coisa ruim também no day trade. Muitas pessoas que enganam. E aí isso, por exemplo, tem um site de opção binária que chama... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o nome. Fugiu muito. Não é Binance, que é de criptomoeda, é outra. Você me ajuda a lembrar, João? Você lembra? É opção binária. Que é o gráfico vai rolando lá, só que o que acontece? Não é regulamentada pelo Brasil isso. É por um paraíso fiscal, não sei aonde, numa ilha, que não sei o que, não sei o que lá. Então tem amigos que fizeram não vou lembrar o nome. Nesse lugar, que eles conseguiram juntar R$6.000, na hora que foram sacar, simplesmente não conseguiu sacar, fica travado, entendeu? Então, essa propagação de informações ruins, que realmente acontecem, atrapalham um pouco. Mas é quando você mexe com o dinheiro das pessoas, as pessoas elas mudam totalmente. Então, por exemplo, uma pessoa que perde R$6.000, R$7.000, que é um sustento dela, ela vai fazer a informação rodar. O possível e o impossível para dar problema acabar com aquilo. Acabar com aquilo. Então, assim, não faz porque é esse problema, não faz porque é esse problema. Mas será que é bem assim? Então, a gente tem que estudar, saber melhor. É muito complicado, em todo lugar que você vai fazer, é muito complicado. Tem que saber lidar, pisar em ovos, saber onde você está fazendo, estudar muito. Eu falo que é uma questão muito mais... Eu tenho um pouquinho lá na XP, pouquinha coisa, não faz nada, né? Hoje em dia, com as coisas em preço que tá, você não faz nada com aquilo. Mas assim, eu nunca tirei. Mas assim, você tem tanto uma confiança numa corretora como a XP, que eu não faço, que eu não deixo lá o tempo que for lá. Um dia eu saco, um dia eu faço alguma coisa com aquilo. Então, mas agora, como a gente fala de day trade, opções binárias, é complicado, porque assim... Tem que saber onde você está indo mesmo, exatamente. Por exemplo, a opção binária é diferentemente do que a gente faz no mini índice, mini dólar, que é da B3. Realmente regulamentado pela B3, é algo que é certo, é algo que é correto. Então, se você perdeu, se você ganhar, você vai ter o seu dinheiro lá na corretora. Já essa que eu falei, não. Então, assim, você vai mexer nesse site, que é um paraíso fiscal de outro país. Eu vou tentar estudar, vou tentar saber como que funciona. Beleza, mas o risco é seu. Entendeu? Mas já no nosso país, que é um negócio mais regulamentado, já é certo. Você vai perder, você vai ganhar, você vai ter seu dinheiro lá. Essas ações normais, elas dizem aquele fundo garantidor, né? Sim, FGC. Se a empresa quebrar, tem até um valor lá... R$200 mil que você pode fazer, exatamente por empresa. Se você tem, esse fundo garantidor, ele não engloba todos os investimentos, tá? Eu não vou lembrar exatamente quais agora, mas tem uns que com o FGC ele cobre e outros não. Entendi. Aí, voltando a falar um pouco dessa questão, misturando com o banco e com as pessoas, quando é pedido assim, investimento lá no banco, o próprio banco, a agência convencional, o banco, a instituição que você trabalha, ela já tem essas opções lá dentro? Ela já tem essas opções lá dentro, de investimento, ou crédito depósito bancário, que é o famoso CDB, ou LCI, que é letra de crédito imobiliário, LCA, você tem previdência, você tem todo tipo de investimento no banco, você tem disponível ali. Não, às vezes, com uma rentabilidade boa, mas você tem. Por exemplo, o banco ele tem a Ágora Investimentos, onde o cliente ele tem uma plataforma que é diferente, não é a plataforma Bradesco, a plataforma Ágora, onde você entra lá a qualquer momento e faz a compra de uma ação, tendo dinheiro em conta, essa conta já debita, já acredita, entendeu? Tudo já vinculado direto à sua conta. Tudo bem mais fácil, bem mais prático. Quero entrar no aplicativo agora e fazer a compra para amanhã, às 9 horas da manhã, hora que abrir a ação da Petrobras a R$27. Amanhã, R$27, amanhã já está buscando ali, entendeu? Fácil, muito prático mesmo. Entendi. Aquela CDI, CDB, essas coisas é tudo direto já com o banco. Aí já não precisa dessa plataforma de movimentação. O que é o CDI e o CDB? O CDI é a taxa de juros que a gente paga para colocar, por exemplo, o CDB é um título que o banco ele emite para as pessoas e as pessoas compram esse título e depois ele tem uma rentabilidade. O CDI é atrelado à Selic.
Então, por exemplo, quando você ouve falar, esse título está pagando 100% do CDI, ou 110% do CDI. Por exemplo, a taxa nossa Selic hoje, eu não vou lembrar exatamente, mas está bem alta. Ela está 8%, 8,25% ao ano. Ao mês, ela vai pagar quanto? 0,80%? Então, por exemplo, se o investimento está pagando 100% do CDI, ele vai passar 0,8, por exemplo, no mês. Então, ele vai pagar isso, se você colocar 100 mil, ele vai pagar 0,8. Se você colocar 10 reais, vai pagar 0,8 desses 10 reais que você colocar. Então, o CDI é a taxa que você vai atrelada à Selic, que você vai atrelar ao CDB para você ter uma rentabilidade nisso. Aí entendeu? tem os tempos, essas você fica com o dinheiro bloqueado. Isso, aqui o que acontece? Por exemplo, quando você tem uma liquidez diária, você pode pegar a qualquer momento, a qualquer dia, porém você tem uma rentabilidade menor. Por exemplo, geralmente é 96% do CDI, 95%, alguns bancos pagam 99%. Aí, por exemplo, se você deixar o seu dinheiro lá 5 anos, é 120%, 110% do CDI. Hoje é viável você colocar o dinheiro, por exemplo, no CDI, se você não quiser ter muito risco. Por quê? A Selic nossa está muito alta, nossa taxa de juros está muito alta. Então, está pagando muito se você colocar nesses títulos que não rendem tanto. Por exemplo, alguns meses atrás, ano passado, se não me engano, estava 2,25. Então, é uma forma que o país ele tenta de ir alterando essa taxa Selic para os investimentos irem mudando. Entendeu? Entendi. Eu vejo muito o influenciador do mercado falar aquela questão do mercado ser um senhor... como que é a palavra que eu uso? Um senhor ranzinza, um senhor problemático. Quando todo mundo está feliz, ele está triste. E quando todo mundo está triste, ele está feliz. Então, ele tá às vezes, as probabilidades, todo mundo achou que o mercado ia bombar agora. Exato. E caiu quase 20 mil pontos, né? Caiu muito. E eu quem diga. E caiu muito. E tava todo mundo esperando que ia subir. Exatamente. Porque a economia está girando, as coisas estão boas. Mas, eu falo assim, eu trabalho na construção civil, na área da construção civil, tá muito em alta, o negócio tá bom mesmo. Uhum. Eu falo que a gente tá chegando a parâmetros para comércio, assim, pré-impeachment, que faz, 5, 6 anos. Foi 2014, mais tempo, né? 2016. Então, aí o mercado caindo. Então, aí eu ia te perguntar sobre a letra de crédito imobiliário e a LCI e a LCA, né? Esses parâmetros de como que está indo o mercado são atrelados a esse tipo de investimento? Total. Por exemplo, a letra de crédito imobiliária é atrelada aos imóveis, por exemplo, um prédio ou alguma coisa que você vai construir, ou alguma coisa que você vai comprar. Então, essas letras são totalmente vinculadas a essa alta, por exemplo, igual você disse, da compra de casa, da compra de imóveis, são tudo atrelado a isso. O agronegócio também. Quando o agronegócio está bom, o agronegócio está voando, a letra de crédito do agronegócio também é muito bem vendida. Então, assim, sempre um ligado no outro, sempre. Então, tudo tem que estar atento. Você estuda a LCI, você tem que estudar a LCA, você tem que estudar tudo, assim, onde eu vou colocar meu dinheiro. Então, você tem que estar sempre atento aos dois e como que está indo o mercado, como que está indo aquela área, se a área está bem, se a área não está bem, porque vai levar o seu investimento a um bom retorno. Mas aí, voltando a essa questão dos investimentos mesmo, B3 direto mesmo, o que é as ações que giram todo dia. Por que você acha que elas são assim? Às vezes caem de uma maneira que ninguém entende. Igual, eu nunca ia imaginar, aquelas ações que eu falei para você que comprei, porque eu lembro que quando começou a pandemia, a gente tava viajando. Quando fechou tudo, eu tava no aeroporto de Guarulhos. Nossa, quando fechou tava tudo. bem no pico ali. Aí a gente veio embora. E eu comprei muita empresa, eu comprei empresa aérea e comprei empresa de viagem. Mas foi onde eu ganhei dinheiro. Aí eu comprei porque estava lá embaixo. Sim. E depois, quem diria um dia que ia voltar a parâmetros antes da pandemia? E subiu e estouraram. E no que elas estouraram, tava fechando tudo. Perfeito. Aí nem eu entendi. E agora que as coisas estão abrindo, elas estão caindo. Elas não estão segurando os valores. Eu lembro que eu comprei Azul, era 40, eu paguei R$12. Azul é um problema. Vai vir uma pessoa aqui do setor aéreo e eu falo isso. Eu não tenho coragem de comprar uma empresa aérea e segurar. Eu compro para rodar, porque eu acho que, infelizmente, todas as empresas aéreas têm vida.
tem prazo de validade. tempo. Eu imagino que todas elas têm prazo de validade, então nunca vão durar para sempre. Até estava uma das empresas mais velhas, eu gosto muito da história do setor aéreo, que é uma empresa italiana, o governo está tomando conta porque não deu certo. E agora que está tudo voltando ao normal, está caindo de novo. Exatamente. Por que isso acontece e não acontece Por que você acha, na tua opinião, por que isso acontece com as ações da B3 e não acontece com isso, com o CDI? É bem próximo mesmo do que está acontecendo no mercado. Então, são investimentos diferentes. A gente fala de renda variável, o nome já fala, ela Sim. varia. E renda fixa é uma coisa com menos risco. Conforme a economia vai se alterando, o tempo vai passando, as grandes pessoas, aquelas que realmente têm muito dinheiro e muita ação, elas fazem também o mercado acontecer. Por exemplo, tem algum acionista que tem uma parte muito grande, ele vende, aquele negócio vai mudar totalmente. Ou vem dar um aporte muito forte, entendeu? Então, aquelas ações elas podem valorizar como elas podem diminuir de valor. Então, quando uma pessoa vem com grana mesmo, não, eu quero comprar, por exemplo, tem Azul. É uma pessoa que tem 30 milhões de reais de ação em Azul. Aí vai, não, quero comprar, quero resgatar. Porque nós somos donos das empresas, nós somos parte da empresa, a gente tem uma parte ali, a hora que a gente compra uma empresa. Tanto preferencial como ordinária, a gente é dono da empresa. Tem, às vezes, capital aberto, onde nós compramos as ações, mesmo que for uma ou duas, nós fazemos parte daquilo. Então, quando uma pessoa tem um montante muito grande, ele faz um aporte, ou ele resgata, aquilo faz muita diferença para o mercado, faz diferença para a ação. Então, quando uma pessoa ela tem um aporte muito grande, ela fala, não, acho que nesse momento eu preciso vender a minha ação, ou comprar uma ação. Aquilo vai destabilizar totalmente o mercado. Por exemplo, na pandemia, por que deu circuit break? Um dos motivos, lógico. Todo mundo começou a vender. Vender, todo mundo comia, foi para baixo. Aí deu circuit break, parou. Então, todo mundo, quando uma pessoa grande faz, as outras pessoas pequenininhas, elas costumam fazer também. Sim. Porque elas falam, por que aquele cara está fazendo aquilo? Ele tem um entendimento maior, ele tem um dinheiro maior, então eu vou fazer igual. Onde que ele puxa um pouco, e os outros também vão puxando junto. Ou para cima, tanto para baixo. Então, isso faz muita diferença. Aí você me pergunta, por quê? Assim, a gente tem que estudar muito, assim, aprofundado a relação da economia, a relação sociedade com a economia também, que faz muita diferença. Por exemplo, vamos falar sobre o nosso presidente Bolsonaro. Ele fala alguma coisa, a bolsa desce. Ele fala alguma coisa... É o que acontece com o Elon falando das criptomoedas, Perfeito. O Bassi falando da IRB, agora esses dias que ele estava falando. Ele falou, vendeu muito, muita gente comprou. O que aconteceu? Caiu. Caiu o valor. Então, eu vejo muito nessa questão. Às vezes, movimentos de mercado, acontece alguma... O Elon falou das criptomoedas, que ele ia pegar. Aqui subiu muito. Não. Mas aí, as pessoas compram e depois começam a vender, aí ela dá aquela variada grande. Exatamente. Então, para você ter uma noção de como é variável, como uma fala 3 horas da tarde do Bolsonaro faz uma diferença. Ou, por exemplo, eu lembro que eu tava operando quando o Lula foi preso. Aquele mercado virou uma bagunça. Como um acontecimento fora do mercado financeiro faz muita diferença. Ou até uma fala, eu estava operando um dia que o Bolsonaro falou uma determinada coisa lá e as ações começaram a descer. Como você tem que estar ligado nos dois, entendeu? Então é muito variável. O mercado ele tem várias ramificações que você tem que ficar esperto, não só o mercado financeiro como político, como judiciário também, que é muito... STF, por exemplo. Sim, influencia muito. Grande influência. Então, assim, a gente está tudo ligado no Brasil, pro bem ou pro ruim. Eu quando comecei, né, só coloquei B3 simples ali e tal. Quando eu comecei, eu não assistia jornal, comecei a assistir, eu assinei Infomoney, comecei a ver essas coisas e tal. Aí depois eu comecei a fazer isso, comprar, fechar lá, esquecer que existe. Aí eu vejo alguma coisa, dá um tempo, vou lá olhar como que tá. Aí comecei a fazer isso aí, mas tem muitas essas variações de mercado porque as pessoas falam. E muita gente, existe igual aconteceu com a IRB, você vai lá, tem as opções de compra, né? Mostra ali no home broker. Aí na hora quando o Bassi falou aquilo, a opção de compra é muito maior que a de venda. O que aconteceu? Foi caindo. Exatamente. Foi caindo, porque as pessoas estavam criando uma bolha em cima daquilo. Impressionante.
É impressionante como muda, como as pessoas elas também são bem influenciáveis. E o mercado ele vai onde as pessoas vão, né? Sim, eu acredito que igual a questão do Luiz Bastos lá da IRB, eu acredito que é uma ação para o futuro, sim. Sim. É uma empresa que valia mais de R$ 40 antes da pandemia, hoje vale 10% do que ela vale, mas a empresa continua tendo valor. Perfeito. Então, eu acredito que não é para comprar agora, não é para vender agora, não é para vender amanhã, mas daqui a alguns anos ela vai ter valor. Porque até hoje uma lata de refrigerante, ela custa R$ 3. Daqui 10 anos ela vai custar 5. Uma ação da Petrobras, por exemplo, ela não vai se desfazer amanhã, não é um negócio que vai acabar amanhã. Sim, Então sim. ela também vai acompanhar um valor de mercado. Perfeito. É um valor geral. Lógico que ela tem as altas e as baixas, mas ela vai acompanhar um valor geral. Então não tem como você perder, mas é ao longo prazo. Perfeito, exatamente. Tem ações que você, igual falar, a gente tem vários tipos de ações. Buy and hold, que você compra e segura. Você compra e segura. Day trade, que é o day, já fala, day trade, você faz compras no dia e vende no mesmo dia. Então, são várias aplicações também na compra e venda de ações. E esse é o sentimento que a gente tem que ter, esse de estudar, de eu acho que vai ser assim porque eu estudei, eu acho que a empresa ela tem potencial, ela não tem potencial porque o CEO dela é bom, o CEO dela não é bom. Por exemplo, hoje você compra uma ação do Facebook? Eu não. Ou não de qualquer outra... Não, hoje eu não compro ação, eu não compraria ação nenhuma de tecnologia. Acho que tem algumas que podem valer, mas no meu perfil eu não compraria nenhuma. Perfeito. E é esse sentimento que a gente tem que ter, de saber o que a gente compra, de ter aquele feeling, de estudar. Porque o Mark Zuckerberg entrou numa polêmica, tal, acho que não é viável. Eu não gosto da empresa, particularmente, assim, é um exemplo. Então eu não vou comprar. Então a gente tem que ter sentimento, estudar, ir para cima, de querer fazer, de querer estudar e de ir atrás. A ação, ela não foge disso também. Entendi. Aí, continuando um pouco nesse assunto, que é investimento, né? A gente falar um pouco sobre empreender. Você acredita que você, por exemplo, você tem uma renda fixa. Você é um bom funcionário, um funcionário público, que tem uma alta... não vamos esquecer até o público, né? Mas, assim, você tem um salário considerável. Você acha que você consegue ter um rendimento com investimentos ou você acha que empreender mesmo é o caminho para a gente chegar à riqueza? Ficar rico com investimento é um pouco complicado, igual a gente Eu estava acredito que falando, não. né? Essa é a minha opinião. Eu acho que é a multiplicação dela. Sim, não, a multiplicação A dela, multiplicação perfeito, dele. sim. Porque assim, você não vai ter, por exemplo, eu tenho R$ 100.000 para comprar uma ação. Aquilo não vai te deixar rico comprando ação. Investindo em qualquer tipo de ação, qualquer tipo de letra de crédito ou até poupança, não vai te deixar rico de maneira alguma. Agora, você ter R$ 100.000 e empreender em cima daquilo, aquilo sim pode te transformar numa pessoa milionária. Com certeza. Pode virar milhão. Com certeza, porque, por exemplo, para você empreender, você tem que arriscar em algum momento. Você tem que partir do zero de algum momento, você tem que tirar dinheiro de algum momento de onde você não tem, às vezes até de empréstimos. Eu li um livro de um empresário que a primeira tentativa dele foi com R$ 20.000 de empréstimo. Então, ele não tinha aquele dinheiro. Mas, por exemplo, você fala assim, tenho R$ 100.000. De onde você tirou R$ 100.000? Você tem que ter trabalhado um pouco antes para conseguir R$ 100.000. Então, com investimento, um investimento assim normal, você não vai ficar milionário, você não vai ficar muito rico, mas com empreendimento você vai. Você arriscando, você sabendo fazer, você vai. Eu tenho muita vontade de empreender, de abrir um negócio, de abrir um bar, como a gente tem bastante relacionamento com as pessoas, eu tenho vontade disso, eu sei que poderia dar certo. No futuro próximo aí. Mas eu tenho a mesma visão que você. Empreender é muito difícil no Brasil. Empreender é muito difícil. As pessoas, elas quebram muito. Principalmente numa época da pandemia. Você sabe, a gente, assim, não que a questão de eventos, de restaurantes, foi uma área muito afetada. E são muito altos e baixos. Muito. Falar construção civil, que é que eu estou envolvido, a gente viu uma crescente muito forte de 2008 ali. Tudo bem que eu nem tinha 18 anos, mas eu vivi um pouco aquilo. Eu sempre vi ali meu pai trabalhando, os negócios e tal. E 2014 começou a descer e agora a gente está começando a ver crescer de novo. Não que parou, porque a construção civil é um dos pilares da economia. Só que você vê
o rendimento, você vê o crescimento, você vê o, o desenvolvimento daquela área em certos pontos. A pandemia, até tem muita gente que fala que não, mas não vou falar que ajudou, né? Ninguém quer falar que uma doença ajudou uma coisa, mas fazia tempo que a gente não via dados igual tá vendo agora. Diferente da área de eventos, tudo. Então, restaurantes, a gente tinha montado um empreendimento ali, a gente não dependia, mas se a gente dependesse daquilo, isso aí aí é as coisas diferente. estavam. Eu vi uma entrevista do Jacan falando, ele falou assim: olha, às vezes se você abrir um empreendimento na pandemia, até, tipo assim, até foi. Ele teve alguns restaurantes, né? Até vale, porque eu não tinha uma história. Como assim aqui dizer uma história? Eu não tinha história de um número de funcionários para Sim, bancar, eu não tinha tudo aquilo. Tava começando, então fechar, a dívida não ia ser tão grande. Diferente de um que vem há muito tempo. Então, a gente tem que ver momentos. E agora, quando você está falando de um bar, esse tipo de coisa, eu acho que é o momento que as pessoas vão. perfeito, É uma coisa que vai bombar muito, agora vai crescer muito. A gente está perfeito. vendo eventos aqui na região que estão bombando, estão conseguindo colocar um valor Exato, até para recuperar. Eu acho que a economia vai crescer nessa região, vai desenvolver perfeito. muito nesse segmento. E eu ainda mais, essa pandemia, como no banco com parte jurídica, né, mexo com parte jurídica, que jurídica eu digo empresas. Sim, A gente vê o desespero das pessoas, a gente vê as pessoas implorando, não, eu preciso, senão eu vou quebrar, me ajuda, o banco precisa me ajudar. Então a gente vê o olhar de desespero nas pessoas que realmente precisam, que quebraram, ou ficam endividadas, ou trabalham no talo, trabalham e não têm dinheiro. Então, assim, é muita organização. Foi muito difícil que todo mundo passou ali, mas agora eu creio que vamos ter uma retomada. Eu falo também de eventos, que eu tenho alguns amigos que são muito fortes nessa parte de eventos. É uma coisa que tá bombando novamente. As pessoas elas querem se divertir, querem sair, querem espairar, porque 2 anos, quase 2 anos, né, que a sim. gente ficou em casa. Nós ficamos em casa sem nenhum evento, agora está Uma hora estourando dessa novamente. economia crescer. Perfeito. E isso evento roda muita coisa, evento turismo. Então, assim, não, como está acontecendo alguns cancelamentos de Réveillon, alguns cancelamentos de Carnaval, não estão 100% ainda, né? Nos eventos, não está voltando tudo, mas acho que conforme o tempo for passando, a vacinação ainda vai mais avançando ainda mais, nós vamos conseguir ter as festas, os eventos muito mais fortes, onde que a economia consegue girar nesse setor também. Eu queria te perguntar, pedir uma opinião, referente ao que você acabou de falar agora, de pessoas que procuram a ajuda do banco para passar certos momentos. Eu conheço algumas histórias, já ouvi algumas já, de empresas assim, de pequenos, né, pequenos empresários, que têm um faturamento de 30 mensal, pequeno mesmo, e às vezes ele faz ele cria um compromisso, né, de mensalidades aí de 10 para manter o negócio dele girando. Uhum. Você acha que isso é só aumentar a bola, só? A bola de neve, A você bola de fala? neve? E o que acontece? Quando uma pessoa ela vai pedir um dinheiro emprestado para o banco ou alguma coisa, tudo tem que ser olhado. Porque será que o banco realmente vai emprestar? Porque o banco pode tomar calote, o banco tem um prejuízo nisso aí também. Então, no momento da pandemia, era muito cauteloso você fazer algum tipo de empréstimo, alguma coisa, para as pessoas que estavam realmente precisando. As pessoas vão lá, mas você vai ter como pagar? Porque, como você falou, você tem 30 mil reais que você ganha, mas você tem 15 mil de parcela. Ou, por exemplo, você tem 15 mil de empréstimo que você tem que pagar, ou 10 mil, igual você falou. Será que vai conseguir girar? Será que vai conseguir render? Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. A bola de neve fica muito grande. Onde quebra, onde vai se endividando ainda mais, não consegue pagar o banco, não consegue pagar fornecedor, não consegue pagar nada, fica nessa falta de organização. Já presenciei muitos quando o contador está fazendo esse meio campo, o contador simplesmente some, então assim, a pessoa fica desamparada, a pessoa não sabe o que faz. Eu tô até juntando um pouco essa situação. Eu sou engenheiro, eu gosto muito de história e eu levo muito em consideração o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, a bolha imobiliária. Sim, E eu tenho um certo medo disso acontecer. Será que existe uma injeção de dinheiro, às vezes descontrolada no mercado?
Assim, o mercado ele tenta sempre evitar essa injeção de muita grana. Não adianta igual também a eu gente falo, injetar, né? desculpa te cortar, Acho. mas eu falo assim, parece que não, mas a nota de 200 tem culpa um pouco no que está acontecendo. Com certeza. Acho que assim, quando você injeta muito dinheiro na economia ou vice-versa, ele perde dinheiro, ele perde valor. Então não Sim. tem o porquê você fazer isso. 2008, o que aconteceu nos Estados Unidos, muito grave. Foi não só os Estados Unidos que ficou abalado, A né? maior Como o economia do mundo mundo puxou todo inteiro. mundo. O mundo inteiro ficou. Assim, quanto mais você injeta, mais vai perdendo valor e mais você vai entrando na bola de neve. Então, assim, é muito complicado. Tem que saber, como eu te falei, pisar em ovos em tudo que você vai fazer. Por exemplo, quando você vai aumentar uma taxa de juros ou você vai diminuir uma taxa de juros, tem que saber exatamente pensar no futuro, o que pode acontecer aquilo. Como que a população vai ver isso, como que a população vai reagir e como vai ficar a nossa moeda. Hoje, o real é uma das moedas mais desvalorizadas do mundo inteiro. Então, assim, a gente está passando por um momento muito difícil economicamente. Somos um país emergente, participamos da BRICS, porém, estamos num momento muito complicado ainda, infelizmente. Podemos voltar, com o tempo todos nós vamos voltar, como o mundo inteiro está passando dificuldade também, mas em relação ao real, nós estamos bem complicados também. Eu te perguntei isso porque eu falo tanto de... Eu vejo a questão de imóveis até no Brasil, às vezes uma coisa assim, meio... Hoje segurou um pouco, mas estava um pouco meio... Às vezes eu vi um pouco de descontrole. Sim. Principalmente pelo banco mais popular do Brasil, você sabe o que eu tô falando, eu acho. Às vezes estava assim, muito para pessoas assim... Eu não... Quem sou eu para falar? O imóvel é o sonho da pessoa e tal, mas eu via coisas exageradas, na minha opinião. E falando das empresas também. Gente querendo segurar o seu negócio aberto e tal, e fazendo coisas que não... Eu falo, às vezes o banco dá espaço, mas aí não recebe. Aí aquilo vai gerando uma inflação. A nota de 200 que eu falei, eu falei, a gente não viveu o Collor, eu estava falando com minha esposa, mas eu vou pegar uma nota de 200 e vou emoldurar. Porque vai ser assim, o marco da nossa geração, da inflação da nossa geração. Exatamente. A nota de R$200 é a maior Ela prova. eu vejo um significado muito grande nela. Muito forte. Porque eu tenho isso. Porque você torna a nossa maior nota, que a gente chama de 100, você faz uma que vale o dobro do valor para suprir uma necessidade que é a desvalorização do dinheiro. Exatamente. O pessoal comenta, hoje, carro, um exemplo, tabela de carro subindo. Mas você não está ganhando dinheiro. Exatamente. Na verdade, está perdendo. Está aumentando e você não consegue ter um aumento que se equipara ao aumento das coisas. O aumento real não existe. O real não existe, né? Assim, você não consegue ser mais que a inflação. Você sempre está ali, batendo na inflação. Sempre está ali. É complicado. E nessa questão que a gente, voltando à questão do empreender, então a sua vontade é empreender no meio de eventos. Assim, como a gente tem bastante relacionamento com as pessoas, a gente conhece bastante pessoas, as pessoas, nós viramos muito amigos de muita gente, a gente meio que entra nesse meio, né? A gente participa de um aniversário ali, a gente comemora um aniversário aqui, vai conhecendo pessoas, quanto mais pessoas vocês conhecem, mais contato você tem. Aí, por exemplo, você conhece, por exemplo, você fica amigo do som, amigo do fogos, amigo não sei o quê, amigo da bebida, então a gente vai ali, a hora que ele vê no evento, a gente já vira um evento ali. Então, a gente fica amigo dessas pessoas e aí onde a gente consegue fazer os eventos, tem bastante amigos que fazem, eu estou sempre do lado ali olhando, aprendendo com eles também. É uma coisa que hoje em dia está muito forte, voltando muito forte. Carnaval voltando, o Oba, por exemplo, que é um carnaval muito forte aqui. As pessoas que fazem, colocam dinheiro lá, tem um retorno muito grande. É uma festa muito grande, uma coisa que dá prazer. Por exemplo, teve festas aqui em Rio Preto muito grandes também, Stories, Gringa, festas que estão voltando agora, que são pessoas que nós conhecemos, quem empreende, pessoas que dão a cara, que arriscam e tentam fazer um negócio diferente, mas que é muito complicado também, né? Essa volta é um pouco complicada, mas tudo vai melhorando. Eu acho que é um momento que tem totalmente para esse ramo, esse nicho crescer. As pessoas estão sentindo, né, a falta da aglomeração de estar no meio de todo mundo. A gente teve o evento aí final de semana em São José do Rio Preto, aí
Boteco. O valor, além do valor ter ficado muito alto, né, Muito alto. comparado ao começo, teve muita gente querendo ir porque sentindo falta. Então, é um ramo que vai crescer bastante, um ramo que vai ter um desenvolvimento bem legal no futuro, mas acho que às vezes a cautela também. Muito cautela. É um momento de cautela, tá ainda, né? Infelizmente. A gente tá passando por um momento que nós, na humanidade, nunca passamos, que é a pandemia, que é uma pandemia nessa época de tecnologia ainda. Pegou todo mundo de surpresa. É um momento de cautela e devagar, as coisas vão voltar, os eventos grandes vão voltar. Porém, como você disse, é um momento de cautela ainda também. Entendi. Antes da gente mudar, se tem alguma pergunta, João? Na verdade, eu ia perguntar para vocês, a gente já chegou a uma hora e meia já de entrevista e eu queria saber se vocês querem dar uma pausa para ir no banheiro, para descansar um pouquinho ou vamos tocar? Aí tá tranquilo. E aí, vamos tocar? Não, pode dar um bico de corte.